Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Vamos aí dar continuidade à nossa análise, ao nosso estudo do livro Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós falaremos da lição 3 e, se der tempo, da lição 4. Mas vamos devagarinho, né? Vamos falar hoje da lição 3, né? Cujo título é Deus, parte 3. Então aqui está o título, Deus, a parte 3. Como sempre a gente fala aqui, não é a tentativa de fazer um curso sistemático de teologia, mas falar a palavra de Deus para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da Bíblia, né? A Bíblia é um livro de amor, é um livro relacional, né, de Deus e o homem. É uma mensagem de Deus para nós, tá certo? A passagem dessa lição está em Lucas 15, de 8 a 10. Né? O título é Deus, Espírito Santo. E aí tem alguns subtemas dentro desse Deus, Espírito Santo. A mulher diligente, luz para arrependimento e salvação, o caso dos judeus no dia de Pentecostes, o caso do eunuco etíope, o caso do centurião Cornélio, família e amigos, júbilo no céu pelos pecadores que se arrependem. Então são esses subtemas que a gente vai fazer aqui, como a gente sempre comenta. A gente pode ler alguma passagem bíblica que está no próprio corpo do texto ou indicar alguma leitura para para vocês, ok? Tudo bem? A mulher diligente. Lucas 15, 8 diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Visto que a parábola do pai amoroso se refere a Deus Pai e a do bom pastor diz respeito a Deus Filho, a parábola da mulher diligente fala sobre Deus Espírito Santo. Não, Deus Espírito. Essa é a obra do Espírito em busca do pecador, a fim de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Quando estava para partir, o Senhor Jesus disse aos discípulos que não se entristecessem, pois se ele não fosse, o Consolador, ou seja, o Espírito, não viria. E depois ele afirma: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Luz para arrependimento e salvação. Para que creamos no Senhor Jesus e sejamos salvos, precisamos ser iluminados interiormente. Ver nossa condição, arrepender-nos e crer no Senhor Jesus. Isso não ocorre ao acaso, nem é fruto de convencimento humano, mas é resultado do trabalhar do Espírito em nós. Mesmo antes de sermos salvos, o Espírito já começa a trabalhar em nós, amolecendo nosso coração e tocando nossa consciência acerca de nossa condição perdida. A mulher representa o Espírito Santo e a candeia a palavra de Deus. O fato de a mulher procurar a dracma dentro de casa indica que a obra do Espírito para a nossa salvação ocorre em nosso interior. Muitas vezes, Deus age por meio das circunstâncias para nos fazer voltar a Ele, como foi o caso do filho pródigo. Outras vezes, Ele age em nosso interior, iluminando-nos e convencendo-nos. A candeia que a mulher acende a fim de procurar a dracma perdida simboliza a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito nos ilumina interiormente por meio da palavra e nos mostra nossa verdadeira situação. Não são as palavras eloquentes de uma pregação que convencem o homem, e sim o agir do Espírito em seu interior. Quando isso acontece, não há argumentos nem desculpas. O homem é tocado, vê sua situação, arrepende-se e volta ao Senhor para ser salvo. Luz é diferente de argumentação. Muitas vezes
Quando pregamos o evangelho a alguém, tentamos argumentar com ele acerca de sua situação e convencê-lo de que precisa crer no Senhor Jesus. Porém, em muitos casos encontramos pessoas boas que procuram fazer o bem e andar corretamente de acordo com a sua consciência. Não é incomum que elas creiam que isso lhes basta para ser salvas. É inútil usar nossa eloquência para tentar convencê-las que precisam de salvação e devem nascer de novo. Somente o Espírito pode operar no interior delas, iluminando-as e convencendo-as. Ok? Uma vez que a luz brilha, as pessoas ficam sem argumentos para se justificar e dar desculpas. O caso dos judeus no dia de Pentecostes. Em Atos 2, temos a primeira pregação do Evangelho do Novo Testamento. Depois de terem orado por 10 dias, desde a ascensão do Senhor Jesus, 120 dos discípulos, incluindo as mulheres, estavam reunidos e ficavam cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles foram ouvidos por centenas de pessoas vindas do mundo todo e os entendiam em sua própria língua. Por isso ficaram muito maravilhados. Então o apóstolo Pedro se levantou com os outros 11 apóstolos e passou a pregar-lhes o evangelho, expondo a obra do Senhor Jesus em vir à terra e morrer na cruz para salvar os pecadores. No versículo 37 lemos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro não precisou esforçar-se para convencê-los a crer no Senhor. Ele simplesmente lhes falou a palavra, cheio do Espírito e de intrepidez. E o Espírito realizou sua obra no coração deles. O caso do eunuco etíope. Em Atos 8 temos outro exemplo. Havia um servo da rainha Candace, da Etiópia, que estava lendo as Escrituras, porém não entendia o que lia. Um dos discípulos, chamado Filipe, se aproximou dele e lhe perguntou se ele compreendia o que lia. E o servo disse que não. E lhe pediu que explicasse a passagem que lia. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. À medida que seguiam viagem, chegaram a um lugar em que havia água, e o servo da rainha disse: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Enquanto esse etíope lia a passagem da Escritura e não a compreendia, o Espírito já trabalhava em seu interior. Quando Filipe lhe pregou o Evangelho, lhe pregou sobre Jesus, foi como se o Espírito acendesse a luz no coração desse servo, varresse o chão e encontrasse a moeda perdida. Aquele estrangeiro foi salvo e batizado. O caso do centurião Cornélio, família e amigos. Em Atos 10, temos outro exemplo que pode esclarecer ainda mais como o Espírito age nas pessoas para conduzi-las à salvação. Havia um centurião romano chamado Cornélio, que havia se convertido ao judaísmo. Ele era temente a Deus, orava e dava esmolas, porém não fora regenerado, pois não conhecia o Senhor Jesus. Um dia, enquanto orava, teve uma visão em que Deus se aproximou dele e lhe disse que suas orações e esmolas haviam subido diante de Deus, e ele deveria mandar chamar o apóstolo Pedro, que estava numa cidade vizinha. O oficial romano fez isso. Por outro lado, o Espírito também preparou o apóstolo Pedro para ir até Cornélio e apresentar-lhe as boas novas. Em Atos 10, de 9 a 16, o Senhor deu a ele uma visão. Por 3 vezes, ele viu um objeto como se fosse um grande lençol que baixava à terra, contendo todo tipo de animal que os judeus consideravam imundos. E uma voz lhe dizia que deveria matá-los e comê-los. Pedro recusou, pois como praticante do judaísmo,
ele nunca havia comido coisa comum ou imunda. Os animais representam as pessoas e comer deles significa relacionar-se com elas. Para os judeus, os gentios eram considerados comuns e imundos, uma vez que a nação de Israel era santa e não poderia misturar-se com eles. Mas, como na cruz, Cristo criou um novo homem, em que não há judeu nem gentio, o Senhor estava indicando que ele deveria relacionar-se com os gentios para pregar-lhes o evangelho. Assim que Pedro teve a visão, os enviados de Cornélio chegaram aonde ele estava. E o Espírito lhe disse: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro foi com ele, chegou à casa de Cornélio, e ali estava o centurião, sua família e amigos, que ele reunira para ouvir o que o apóstolo tinha a dizer. Pedro lhes pregou o evangelho, eles creram no Senhor e foram batizados. Desse modo, a porta do evangelho se abriu para os gentios. Tá vendo que legal? Júbilo no céu pelos pecadores que se arrependem. E aí a gente fecha essa lição 3. Voltando para a parábola da mulher diligente em Lucas 15, lemos: tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Novamente aqui vemos a alegria da salvação, o operar do Espírito nas pessoas, conduzindo-as a ver sua situação e se arrepender para crer no Senhor. Sempre resulta em alegria. Por um lado, os pecadores ficam tristes em ver quem de fato são. Por outro, um gozo imenso enche seu coração, e não apenas o coração dos que são salvos, mas também de Deus e dos anjos do céu. Por isso, o Senhor conclui a parábola dizendo: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o Senhor. Espero que isso tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais da palavra de Deus. Boa noite, Deus abençoe.